Nós agora vamos passar para o quadro Panorama Bíblico. E hoje temos a oportunidade de termos aqui conosco o pastor Nívio Fuskinen. E você pode se interagir com esta programação diante do assunto que vamos abordar, que é o caminho da salvação segundo o plano de Deus, pelos telefones 3307-4429, 3307-4429, ou pelo WhatsApp 99638-7610, 99638-7610. Nós tivemos, pastor Fuskinen, meditando sobre a obra do convencimento do Espírito Santo de Deus. E nós que somos obreiros na casa do Senhor, a nosso desejo sempre é que as pessoas creiam no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também sabemos que muitas pessoas dão desculpas. Tem a palavra procrastinação, que significa adiar uma decisão importante quando ouvem o Evangelho. E uma das respostas que as pessoas dão para não aceitar o Evangelho é a seguinte: nunca fiz nenhum mal na minha vida. Esta é uma desculpa muitas vezes dada. Será que essa não é a desculpa de algum dos nossos ouvintes? Será que você que nos ouve pensas realmente que nunca fizeste nenhum mal? Na sua experiência, pastor Nívio, o que o irmão tem a dizer? Na verdade, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O pecado original, que aconteceu ali na desobediência do primeiro casal, nós recebemos isso como uma herança, o pecado original. E ninguém é bom. Tem uma pessoa que pode se dizer bom no sentido de ser honesto, trabalhador, paga suas contas em dia, uma pessoa séria, assume os seus compromissos e cumpre, mas tem pecado, nasceu com esse pecado e não tem outra condição de se, como foi pregado nessa manhã, e se justificar diante de Deus através dessa bondade de ser bom. Jesus mesmo falou que aquele jovem rico chegou perto do Senhor e falou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? E Jesus, o próprio Senhor: por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. O próprio Senhor não se intitulou o bom. Então, ninguém escapa aí. Temos pecado, pecamos impurações por pensamentos. Então, seria, como se diz aí, uma desculpa mesmo. Não tem jeito. Lembrando daquele texto de Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Exatamente. Essa é uma desculpa que geralmente as pessoas dão. Outras pessoas falam: tens amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e entendimento? Esse é o primeiro mandamento que Jesus disse para esse jovem que o irmão acabou de citar, o jovem rico, né? O Senhor citou esse grande mandamento e também tens amado ao próximo como a ti mesmo.
E dessa maneira nós sabemos que estamos longe dessa justiça de Deus e nós precisamos da justiça que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. O que a palavra de Deus ela nos diz a respeito do salário do pecado, da nossa situação diante do Senhor? Esse versículo, em Romanos 6:23, são duas partes. A primeira parte é a má notícia, a segunda parte é a boa notícia. O salário do pecado, a paga do pecado é a morte. E essa morte que é citado aí na palavra de Deus não é a morte física tão somente, mas é a morte eterna, é a segunda morte, é o afastamento eterno de Deus, para um lugar onde a Bíblia chama de inferno. Então, essa é a paga, e todos nós estamos debaixo dessa paga, nascemos com esse pecado, como nós falamos, e se não houver uma conversão, se chegar ao Senhor, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, que o maior pecado, como foi citado, o maior mandamento que Jesus falou, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Esse é o maior mandamento. Então nós podemos dizer, como Jesus falou, que esse é o maior mandamento. O maior pecado é você infringir este maior mandamento. É não amar ao Senhor, não reconhecer ao Senhor, como o Salvador. O pecado, como vimos na palavra que foi pregada nessa manhã, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Em seguida, no próximo versículo, fala do pecado que não crê em mim, é o pecado da incredulidade. O pecado, na verdade, não é o pecado que nascemos com esse pecado de você mentir, roubar, adulterar, blasfemar, fazer tantas outras coisas. Esse não é o maior pecado. O maior pecado é o pecado da incredulidade, de não crer que Jesus é o Senhor. E a partir daí, você está perdido e está sujeito a esse salário, que é a morte eterna, afastado de Deus eternamente. Mas a boa notícia vem em seguida, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gratuito, é de graça. Não há nada que se possa fazer em termos de manual ou qualquer ação que o homem venha fazer para merecer, para ter mérito nisso. Tão somente pela graça. Amém. Uma outra desculpa que nós ouvimos também das pessoas neste caminho da salvação segundo o plano de Deus, é pessoas que dizem assim: vou corrigir-me e viver vida nova. O que o irmão acha desse tipo de desculpa, de formulação de pensamento? Na sua experiência pastoral, nós encontramos muitas pessoas que, como que, não querendo aceitar o plano de Deus, não querendo, às vezes, se congregar, dão uma desculpa assim, podemos até dizer, espafúrdia, uma pergunta, uma desculpa esfarrapada mesmo. Esfarrapada, que infelizmente não condiz com aquilo que Deus nos coloca como seu plano. Exato. E quando o pastor fala sobre as experiências pastorais, eu me lembro uma vez pregando a palavra de Deus, e após o culto veio uma pessoa falar comigo, fizemos um convite para as pessoas receberem ao Senhor, mas essa pessoa não se decidiu, mas na porta da igreja ele veio falar: olha, eu gostei até, uma mensagem tocou o meu coração, mas eu tenho uma porção de coisas para acertar ainda, eu vou resolver isso, resolver aquilo, e quando tiver tudo certo eu venho e me entrego para Jesus. Eu falei: isso é um engano do diabo, na verdade. Eu vou corrigir, vou viver e vou buscar ter essa vida nova. Não existe isso. Do homem por si só se autocorrigir e buscar essa vida nova.
só em Jesus. Né? Eu falei para aquela pessoa naquele tempo, ele ouviu, foi embora, depois não sei o que aconteceu. Não tem essa possibilidade, não. Quem corrige é o Senhor, só o Senhor. Nós temos aquele exemplo de Nicodemos. Nicodemos, ele era um interessado no Evangelho, era uma espécie de um príncipe judeu, fazia parte do Sinédrio, um homem culto, de boa posição social, e ele foi ter com Jesus, não sabemos se realmente ele estava com medo de ser observado ou por uma necessidade de urgência, não queremos fazer esse julgamento, mas ele veio elogiar o Senhor Jesus, como essa pessoa elogiou o seu sermão, né? Puxa, eu gostei, falou palavras profundas, tocou no meu coração. Muitas pessoas dizem isso para nós. Mas e a aplicação da palavra no coração? É isso que vale mais. Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, né? Exato. Nicodemos foi surpreendido. Ele talvez imaginasse que Jesus fosse falar as coisas do reino de Deus, mas se ele ainda não entrou nesse caminho, não teve a experiência do novo nascimento, como é que Jesus ia falar para ele das coisas espirituais? Ele era um grande conhecedor da Torá, das escritas judaicas, mas na verdade não tinha nascido de novo ainda, não tinha tido essa experiência. E Jesus, quando olhou para ele e viu, Jesus com seu olhar de chama de fogo, viu no seu íntimo e viu que ele precisava se converter. É estranho isso, né? Quando ele fala isso para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entende essa fala. Como é que eu já com idade vou voltar no ventre da minha mãe? E Jesus fala isso mais de uma vez, duas vezes, necessário vos é nascer de novo. Esse é o primeiro passo, né, para a vida cristã, é esse, não tem outro jeito. Existe uma outra desculpa que geralmente as pessoas também dão para a negação do plano de Deus de salvação, do Evangelho, achando, por exemplo, que todos os caminhos conduzem a Deus. Não é verdade? E também outros afirmam, Deus é misericordioso. Tá. Como Deus poderá mandar alguém para o inferno? O que o irmão tem a dizer sobre isso? Na verdade, a palavra de Deus diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho. Jesus não fala um dos caminhos, mas é o único. Nós, crentes em Jesus Cristo, não somos exclusivos, que só nós, e a salvação é só para nós, não é para todos. Que creem, que ouvem, creem, recebem ao Senhor, estão salvos. Então, o caminho é só esse mesmo. Não? Deus é misericordioso, misericordioso, mas Deus é fogo consumidor também. Nós temos que ver os dois lados. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Quando nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, onde é citado o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também, por outro lado, em João 3,36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então fica estranho, às vezes a gente pode evangelizar e fala, Deus te ama, Jesus te ama, tudo bem. Mas tem um mais aí que deve ser falado. Se a gente fala essa fala para o incrédulo, Jesus te ama, então eu estou bem, ele está me amando, não, mas você precisa ter um encontro com o Senhor. Ele é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Isso está dentro do que podemos chamar dos atributos de Deus, né? Que é algo que todos os cristãos devem conhecer. Exato.
Como o irmão falou, Deus é amor, mas Deus também tem a sua justiça, o fogo consumidor, Deus tem a sua ira. E esse tipo de argumento é um argumento muito perigoso, que as pessoas falam, Deus não vai mandar, como eu já disse, ninguém para o inferno. Deus oferece a salvação. Né? É verdade. A pessoa tem a livre escolha de atender o convite do Senhor Jesus, que é o segundo Adão, que veio para dar vida e vida em abundância, ou rejeitar esse plano de salvação. Exato. Então, é uma decisão própria que a pessoa em vida ela vai fazer. Exato, é isso mesmo. Uma outra indagação de desculpa que podemos observar nesses anos de vida cristã, diz algumas pessoas, se alguém cumprir o melhor que pode, será salvo. Muitas das vezes as pessoas dizem, não tenho a pretensão de ser perfeito. Então, o que a palavra de Deus nos fala a respeito dessas pessoas que têm esse argumento de cumprir o que é melhor para ser salvo? Nós temos, por exemplo, o que o senhor acha do texto de Isaías 53:6, quando o profeta Isaías falou que nós estávamos como ovelhas. De que maneira? Desgarrados. Desgarrados. Perdidos. Né? É verdade. Não há como o homem, por si só, pelas obras, quaisquer coisas que ele venha fazer, ele venha se reconciliar com Deus. Porque se assim fora possível, Jesus não viria aqui. Nesse pensamento, que é algo maligno também, você anula a cruz de Cristo. Jesus morreu em vão, então, se eu mesmo, pelas minhas obras, consigo me reconciliar com Deus, me justificar diante de Deus, um Deus santo, não tem sentido, então, o sacrifício de Jesus. Então é mais uma artimanha do inimigo para enganar as pessoas, que ele é um enganador, assim foi desde o princípio, quando a gente vê ali no paraíso, né, como Deus falou, que se comer daquela árvore do fruto do bem e do mal, certamente morrerás, e o inimigo, o diabo, vem e fala, não, certamente não morrerás. E nós vemos hoje quem é o pai da mentira, que nós sofremos a morte física, estamos separados de Deus, estávamos hoje, pela misericórdia do Senhor, um dia abrimos nosso coração para o Senhor, e é isso que a gente espera, os nossos ouvintes também, ser alertado desses enganos malignos e tome uma decisão. Isso é urgência. Por que urgência? Porque eu tive em 2 velórios esse fim de semana. Um no domingo e um foi ontem, no primeiro dia da semana, segundo dia da semana. Então, não se sabe o dia nem a hora. Então, o importante é estar preparado, como fala o profeta Amós 4:12, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Se você está preparado, glória a Deus. Persevere e se fortaleça cada dia no Senhor. Se não está, hoje é o dia da salvação. Como fala o escritor aos Hebreus, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Como será que estão os corações dos nossos ouvintes? Será que não estão dando alguma desculpa esfarrapada a respeito do caminho da salvação? Esperamos que você não tenha essas desculpas, mas reconheça que o caminho da salvação, no plano de Deus, somente o Senhor Jesus Cristo. Como ele disse em João, capítulo 10, verso 10, o ladrão
não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Antes ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Amém. E ele pôde dizer também, no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E essa maneira da pessoa entender o caminho da salvação. Se alguém cumprir o melhor que pode, será salvo. Isso realmente foge do que a palavra de Deus nos diz. Uma outra situação que as pessoas costumam dar como desculpas para a não aceitação do plano de Deus da salvação é: não acreditas nas boas obras? Será que somos salvos por obras, pastor Nível? Ou as obras, elas são a resposta que podemos dar àquilo que Deus realizou no nosso coração, né? Como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. O que o irmão acha importante as obras para a salvação? Para a salvação não tem sentido, não tem significado nenhum. Porque se o homem, pelas suas obras, como falamos, ele vai se reconciliar com Deus, é anulada a cruz de Cristo. Sabemos que o homem é salvo unicamente pela graça, como diz o escritor Paulo, fala aos Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos são muito falados, mas o versículo 10 não é tão falado assim, não é mesmo? Quando diz ali, porque somos feitura sua, feituras do Senhor, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A obra, após a conversão, ela deve existir. O fruto da conversão, da nossa reconciliação com Deus, isso deve existir no cristão. O cristão tem que apresentar as suas obras. Uma árvore tem que dar o seu fruto. A gente fala-se muito, no Evangelho de João, capítulo 15, fala ali sobre a videira. Vem os frutos e ela é podada para que ela venha dar mais frutos, e aquela que não dá fruto, ela está morta, como o próprio irmão falou, Tiago. A fé sem obras está morta. O que o irmão acha nos dias atuais, em que nas igrejas, de uma maneira geral, podemos constatar, dentro de um auditório, vamos supor, de 100 pessoas, apenas vamos colocar uma margem otimista, uma porcentagem otimista, de umas 10 pessoas, 10% de pessoas que realmente estão envolvidas com o Evangelho. A grande maioria, infelizmente, são pessoas que frequentam, de uma certa forma, a igreja, certo, mas ainda não foram despertadas para esse verso 10. Somos feitura sua, preparadas para as boas obras. Exato. Qual é a sua opinião a respeito dessas características dos dias atuais? Eu estou lembrando, o irmão falou um outro dia aí, o tema, o lema da Igreja da Paz, a seriedade na palavra, e o irmão estava falando também, buscando agora a oração, e tem um complemento que é o serviço. Se nós vamos conhecer a palavra, se nós vamos estar orando, e se nós não temos o serviço, fica incompleto.
A oração, essa própria palavra, oração, orar, falar, e ação é agir. Orar e agir. Se eu vou orar sem agir, não tem resultado. E se eu vou agir sem orar, também não tem resultado. Eu tenho que orar e agir. Agora eu achei interessante, irmão, falar 10% com otimismo. Deus queira que o irmão esteja errado, né? É verdade. A oportunidade é dada aos irmãos na igreja, e nós somos salvos pela graça, misericórdia do Senhor, para servir. E cada um, conforme o dom, o talento que Deus deu, deve estar granjeando mais e mais para o Senhor. E são experiências que Deus vai nos dar na sua obra quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor. Se você vem à igreja, vem e vai 5, 10, 15, 20 anos e não tem nenhuma obra, não tem entendimento do dom que Deus te deu, do talento que Deus te deu, procure entender e saber isso aí, para você pôr a serviço do Senhor. E você vai sentir a alegria do Espírito de Deus naquilo que você está realizando para o Senhor. Que privilégio que a gente tem de poder trabalhar para o Senhor. Ele é que dá a nossa paga. Não trabalhamos por um salário, por um valor. É lógico que o obreiro deve ser remunerado, isso é bíblico, mas a paga maior é a que vem do Senhor, a recompensa, a alegria de saber, puxa, quem sou eu e Deus pode me usar. Deus pode te usar também. Você que está nos ouvindo, não se esconda, não enterre seus talentos, não. É lógico, a pessoa, um período dentro da igreja e vai para o céu, com certeza, está salvo, está ali, mas Deus pode te dar muito mais, você se envolvendo na obra do Senhor. É a maneira que Deus utiliza para o nosso crescimento. Perfeito. O Senhor falou da chamada grande comissão e de pregar o Evangelho, e se nós não estamos envolvidos nesta obra, a tendência é uma paralisação espiritual. Consequentemente, nessa paralisação vai haver uma espécie de anestesia, uma paralisia, e consequentemente também a tendência é um recuo naquilo que nós recebemos da parte de Deus. Perfeito. E quando nós estamos envolvidos na obra, como estamos fazendo nesse dia, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com crescimento. Perfeito. Então é muito importante as pessoas interagirem. Como disse o profeta Isaías, diante daquela visão, houve uma reação dele. Certo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Exato, Né? é isso mesmo. Não adianta nada ter uma revelação de Deus e ficar parado, de braços cruzados. Deus quer que cada um de nós descubra primeiro o seu talento e coloque em prática para aquilo que Deus coloca, Paulo coloca na sua epístola aos Efésios, a manifestação da multiforme graça de Deus. Perfeito. Essa manifestação, ela é através de várias formas, né? Exato, é isso mesmo.